Bom dia a todos, bom dia a todas, prazer enorme estar aqui. Bom, eu estava esperando o Chris Martin para abrir o nosso show hoje, mas ele está atrasado. Parece que o show foi até muito tarde ontem, ele ficou dormindo e faltou. E no próximo a gente vai fazer as pulseirinhas coloridas aqui com automação, levamos para a nuvem, usamos inteligência artificial e todo mundo aqui na audiência vai ficar participando ativamente da nossa apresentação. E isso é um pouco do mundo digital que a gente tem hoje, é realmente conectar tudo e extrair valor. O Leandro falou bem, a gente hoje tem um potencial gigantesco de extrair valor dos dados e, através disso, transformar a indústria, transformar a forma como a gente vive, como a gente se relaciona, como a gente compra, como a gente estuda, como a gente acessa serviços públicos, como a gente produz. Então, a gente vive um momento único, que é um momento de muita transformação, e a gente tem a tecnologia aqui ao nosso, do nosso lado. Eu acho que tinha... Peraí, deixa eu ver se eu preciso voltar aqui, porque o vídeo parece que estava entrando sem som. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Então, eu vou começar com um vídeo mostrando o que a Microsoft tem hoje, que é muito mais do que a velha Microsoft de softwares de produtividade. A gente está em todos os setores da economia. E eu começo com um vídeo mostrando um pouco do que a gente faz para vocês. Vamos lá, vamos ver se está com som o vídeo. Imagine our world today. People, vehicles, businesses, buildings, hospitals, factories, entire cities, and the billions of devices that connect us to this world and to each other. This is the physical world. But what if we can replicate that physical world into its digital twin? A digital twin that is bound to the physical world in real time, that we can experience in mixed reality, that we can collaborate with, that we can run simulations on and find what is important to us, that we can apply AI to learn, predict, and act, to save time and money, to reduce carbon, to preserve natural resources, to improve safety, to bring us all closer. This is already happening today. Across the world, organizations are taking advantage of this new wave of innovation that trends to an interconnectedness that enables the metaverse. Everything modeled in the metaverse mirrors the status of its physical twin, including the interactions and relations between everything else. By applying the power of the cloud, we eliminate boundaries of what this can do. The potential is limitless. We can now track and analyze data from connected environments to identify patterns, trends, and anomalies. We can now simulate any possibility, evaluate outcomes, determine the impact of any change or condition. We can now harness AI to perceive the physical world to improve and automate tasks, to give superpowers to your frontline workers. We can now give everyone in your organization the power to build apps and workflows, to collaborate with each other in this virtual space, to share and receive expertise at the right time with the right context in front of you, to move through the physical world and get relevant information about its digital counterpart when and where you need, using mixed reality. The Microsoft Cloud brings these capabilities together with the limitless computing power of the cloud and intelligent devices at the edge, and creates this framework for building immersive and impactful digital twin, mixed reality, and metaverse solutions. Bom, vocês viram um pouco do que a Microsoft pode fazer e tem tudo a ver com o que vocês vão ver aqui apresentado nessa feira. Então, eu espero que vocês desfrutem as visitas no booth e vejam que nós estamos falando de tecnologias que estão disponíveis agora. Nós não estamos falando de futuro, nós estamos falando de muita coisa que está hoje disponível para a gente poder aplicar. E a gente tem que fazer isso agora. Eu acho que a gente tem que ter um senso de urgência bastante grande, porque o mundo ele vive em constante transformação, mas em ciclos cada vez mais curtos. E isso impõe uma série de desafios para nós,
como indivíduos, mas também para as nossas empresas, para o planeta e para a sociedade. A gente vê que a velocidade dessas transformações, ela está trazendo um estresse no todo, na sociedade e no planeta, e, infelizmente, ao contrário do que a gente esperava, porque esperávamos que, com o avanço da tecnologia, a gente fosse obter fim da desigualdade, fim da pobreza, porque sim, nós temos tecnologia para acabar com a fome mundial, nós temos tecnologia para levar acesso à energia a todas as pessoas do planeta, mais de 1 bilhão de pessoas não têm acesso à energia ainda hoje, quase 1 bilhão de pessoas vivem em vulnerabilidade alimentar, e a gente vê, nesse momento, principalmente pós-pandêmico, essas desigualdades aumentando. Eu falo muito de diversidade e inclusão. Antes da pandemia, nós falávamos que levaria 100 anos para termos a equidade de gênero, isso é, homens e mulheres trabalhando em todas as empresas, em todos os níveis da empresa, sem gap salarial. Agora, pós-pandemia, vai levar 132 anos, segundo o Fórum Econômico Mundial, para termos a igualdade de gênero. Quer dizer, andamos para trás. E a gente vê a desigualdade aumentando, a pobreza aumentando, pessoas em vulnerabilidade social alimentar, racismo, cenas de preconceito e muita coisa de preconceito racial no mundo a todo momento. O aquecimento global, as empresas se distanciaram, as empresas e países se distanciaram dos compromissos assumidos em Paris em 2015, na COP21. E a Europa, começando a Europa, que era totalmente politicamente correta, com seus programas de baixa redução de emissões, tendo que apelar para combustíveis fósseis para poder aquecer a sua população durante o inverno. E a gente, no topo de tudo isso, a gente ainda tem um pouco de medo do que a tecnologia pode fazer. Então, a gente está vendo a manipulação, vimos muito isso nas eleições recentes e até hoje, manipulação da comunicação, manipulação da mídia, manipulação das redes sociais, a polarização, existe o branco e o preto, não existe 50 tons de cinza no meio, e isso também faz com que as pessoas acabem desconfiando da tecnologia. E a tecnologia está aqui para ajudar. O vídeo fala, IA está aqui para aumentar os nossos poderes. Não está para substituir o humano, mas está para nos trazer superpowers, superpoderes. E é isso que a gente quer da tecnologia. Então, nesse ambiente que está para lá de VUCA, que é bastante bagunçado, bastante complexo, onde parece que o mundo está andando para trás, mais do que nunca a missão da Microsoft, que é empoderar pessoas e organizações a conquistar mais através da tecnologia, se faz necessária. Que é o Satya, o nosso CEO, e ele fala muito nisso, e vem um pouco conectado com a história da companhia, que sempre pensou em democratizar a tecnologia desde a sua criação. Que a ideia lá do nosso chefe Bill Gates era colocar na casa de cada pessoa um computador. Quando a gente tinha aqueles grandes mainframes, isso aí era risível. A IBM achou engraçado a ideia daquele moleque naquele momento. E hoje a gente tem o computador na palma da mão. E como que eu empodero, então, com aplicativos, com tecnologia, com software, esse computador que está na palma da nossa mão, em bilhões de sensores e dispositivos por todos os lados, desde roupas inteligentes, os nossos sensores na fábrica, sensores de automação predial. Então, como que eu consigo conectar tudo isso e extrair inteligência? Mas também, como que eu consigo criar tecnologia para que isso que a gente esteja criando hoje não fique restrito a um grupo de supercientistas de dados. Então, a nossa preocupação é democratizar, criar tecnologia superpoderosa, mas, de certa forma, acessível a qualquer pessoa, a qualquer empresa, de qualquer tamanho. E a nuvem foi o grande transformador que permitiu isso. Então, eu costumo dizer que qualquer empresa, por menor que seja, ela consegue hoje acessar a mesma tecnologia que a Petrobras acessa, através da nuvem, sem ter que investir na sua própria infraestrutura, através da nuvem, pagando por consumo. Então, isso é que é democratizar o acesso à tecnologia. E a gente continua investindo muito, olhando nesse sentido. Além disso, tem o nosso compromisso com o que hoje as 3 famosas letrinhas ESG, ou ASG em português, a nossa preocupação com o nosso impacto ambiental, social e governança. E isso a gente faz através dos nossos 200 mil funcionários, através dos nossos 400 mil parceiros, mais de 20 milhões de parceiros. Então, também o Leandro falou bastante
na Eletronor, mas os parceiros, como a gente não realiza nada, nenhuma transformação sozinho, por melhor que seja a empresa. Então, o ecossistema de distribuidores, de parceiros, integradores de sistemas, especialistas em determinados sistemas, é o que faz, que dá a robustez do que a gente leva para o mercado. E a gente está presente em mais de 190 países e conectado com os governos locais, porque trabalhar tecnologia, inserir tecnologia, também tem que passar por regulamentação. E depois eu vou falar um pouco do que é IA, inteligência artificial responsável para a Microsoft. Então, a gente está trabalhando com sociedade civil, trabalhando com o governo, na construção de políticas públicas, onde a gente quer que a tecnologia seja usada de forma inclusiva, na forma que empodere qualquer pessoa e não na forma de se exacerbar preconceitos. A gente defende a proteção de direitos humanos fundamentais, e aqui a gente trabalha a privacidade de dados, como um direito humano fundamental. A gente tem compromissos fortíssimos do ponto de vista ambiental, com redução das nossas emissões. A gente quer ser net zero até 2030 em carbono, net positive em água até 2030. A gente quer ser zero waste, zero resíduos até 2030. E isso requer que a gente invista pesadamente. Vocês estão vendo falar a nova febre, né? O ChatGPT. E o ChatGPT inserido nas nossas ofertas, o poder computacional que o ChatGPT ou que o GPT-3 usa é absurdo. Poder computacional significa mais consumo de energia. Mais consumo de energia, mesmo que seja renovável, significa mais emissões de CO2. Então, como que nós criamos também essa nossa preocupação, como nós desenhamos o nosso data center, como nós desenhamos a refrigeração dos nossos servidores, aonde a gente instala os nossos data centers para garantir que eu vou não só comprar energia limpa, mas eu vou fazer um consumo eficiente da energia, então eficiência energética inserida nos data centers, um PUE altíssimo, e aí eu consigo assumir esses compromissos. Mas, mesmo assim, a gente está investindo em tecnologia na parte de refrigeração dos data centers. Então, como que eu faço para usar menos água e menos energia para refrigerar os meus data centers? Uma forma da gente reduzir carbono. Mas aí a gente vai além. Então, eu cuidei dentro de casa, e aí eu tenho que ajudar meus clientes nessa transformação ou nessa jornada de ESG. E isso é uma super oportunidade de negócio para qualquer um de nós que tenha uma solução para vender para o mercado. Os nossos clientes precisam, e vocês, cada um de vocês tem seus compromissos ambientais e sociais. Então, precisamos de tecnologia. Quando a gente fala em controlar a elevação da temperatura do planeta em 1,5 graus, significa que nós vamos ter que não só deixar de emitir carbono, a gente emite 50 bilhões de toneladas de carbono no ano, e não tem como deixar de emitir carbono se não paralisar a economia. Então, a gente tem que continuar crescendo a economia, eu tenho que reduzir as emissões e eu preciso retirar carbono da atmosfera. Isso significa muita tecnologia e a gente tem investido também em startups que estão buscando soluções na captura de carbono. A gente está desenvolvendo dentro da nossa nuvem uma solução chamada Cloud for Sustainability. A gente sabe o quanto difícil para cada um de vocês é medir a pegada de carbono. Medir pegada de carbono, end-to-end, escopo 1, 2 e 3, é muito complicado. Os dados estão espalhados, provavelmente em um monte de planilha de Excel, espalhados pela companhia, e a gente precisa quebrar esses silos, capturar esses dados, e aí a Cloud for Sustainability vai ajudar a gerar insights de áreas onde a gente pode atuar e reduzir as emissões. Então, isso é um pouquinho de como a Microsoft vê e o que a gente está fazendo para impactar a sociedade, impactar os objetivos do desenvolvimento sustentável, que são os 4 quadradinhos lá em cima. Vocês conhecem, são 17, os objetivos sustentáveis do Pacto Global da ONU, para acabar com a pobreza, desigualdade e o problema climático até 2030. Não dá mais tempo, gente. Isso foi criado em 2014, a gente tinha 15 anos praticamente para colocar ações para poder ter um planeta menos desigual, menos pobre e sofrendo menos risco com o aquecimento global, e, na verdade, a gente só piorou por causa da pandemia. Então, precisamos acelerar, precisamos abraçar os ODS, se incorporar no core business, e ESG só funciona quando está incorporado no core business da companhia.
E vamos falar um pouco do momento que a gente vive. A minha palestra é fazer mais com menos, e a gente fala o que é fazer mais com menos, né? Com muita incerteza, a gente não sabe o dia de amanhã, é mudança política, polarização global, não é só local, é global, conflitos geopolíticos que não eram esperados, ruptura da cadeia global de suprimentos que está afetando, a gente estava falando, como é difícil hoje vender equipamentos eletrônicos pela falta de dispositivos, de chips. Então, a gente tem uma série de questões que fazem com que a nossa vida fique um pouquinho mais complicada. E, nesse momento, a gente precisa, pelo menos é a forma como a gente vê, a única forma de endereçar essas incertezas e trazer produtividade e ganho de eficiência para o nosso negócio é adotando tecnologia. A gente não pode continuar fazendo a mesma coisa do mesmo jeito. A gente precisa ser mais produtivo, a gente precisa ser mais eficiente, a gente precisa melhorar o time to market, eu tenho que lançar um novo produto mais rápido que o meu concorrente, eu tenho que conhecer melhor o meu cliente, eu tenho que dominar a minha cadeia de suprimentos de ponta a ponta. E eu só vou fazer isso se eu puder capturar dados de toda a minha operação, dos meus colaboradores, dos meus clientes, dos meus canais, da minha produção, e usando esses dados e gerando insights para a transformação. Isso é possível por causa da nuvem, então e isso também, a nuvem, ela elimina silos, principalmente no mundo da indústria. Vocês sabem que eu sou uma profissional, minha história foi construída na área de automação industrial, e a gente trabalha os PLCs há muitos anos, mas o PLC ficava totalmente, PLC, SCADA, MES, PINS, ficavam totalmente segregados do mundo corporativo. E hoje a gente tem, de forma segura, como conectar isso, investir infinitamente na sua automação ou na sua área de TI. O cliente, ele precisa, todo mundo hoje precisando cortar custos, face às incertezas que a gente está enfrentando. Então, como que eu faço isso de forma inteligente? Como que eu não corto o custo de uma forma burra que vai impactar o meu crescimento a longo prazo? Eu entrego o curto prazo e queimo o longo prazo. Também fazer mais com menos não é fazer todo mundo trabalhar por mais tempo, é trabalhar de uma forma frenética, porque os nossos colaboradores já estão entrando em burnout. Então, fazer mais com menos é usar a inteligência dos dados e aí trazer superpoderes para nós, humanos, para que a gente consiga produzir mais. Eu vou mostrar uns 4 slides que jogam uma série de números para vocês, eu não vou discorrer por todos esses números, mas mostra aqui o potencial da transformação digital na área de manufatura. Então, aqui fala as fábricas inteligentes, eu vou falar de manutenção inteligente, manutenção preditiva, eu vou falar de segurança dos colaboradores, que são preocupações nossas no mundo industrial. Vale aqui o primeiro quadrinho dos 60%, e aqui só tem um issuezinho de tradução, mas aqui mostra que as empresas estão falhando por falta de change management. Então, não adianta você adquirir a melhor tecnologia do mundo. A gente via isso no início da introdução dos CLPs, muita gente estava com medo de perder o emprego, e aí você tinha dificuldade, né, da adoção da tecnologia. Então, como que eu faço com que todos entendam, com que todos colaborem, com que todos adotem tecnologia, que se treinem, a gente precisa qualificar a mão de obra. E olha o potencial financeiro, o potencial de negócios que a gente tem com fábricas inteligentes. A gente consegue, nós fizemos um estudo junto com a Frontier View, aqui olhando para o Brasil, que se as empresas adotassem massivamente inteligência artificial, a gente poderia aumentar o PIB brasileiro em até 4 pontos percentuais. E isso se dá pela capacidade de ganho de produtividade. Então, aí sim é o fazer mais com menos. Eu não estou cortando algo que vai me fazer falta no futuro, eu estou otimizando algo num nível e numa escala que vai me permitir crescer, vai me permitir desenvolver novos produtos, vai me permitir ser mais rápido, vai me permitir entender melhor o meu cliente. Falando em manutenção preditiva, a gente vai falar aqui muito de Digital Twins, e eu adorava, no meu mundo de automação, vender isso no passado, e hoje a gente temos muito mais poder de IA hoje para fazer isso. E o que é o Digital Twin? É você criar o gêmeo digital, o modelo digital de um dispositivo físico e comparar em tempo real a performance desse dispositivo físico e antecipar. Aí você consegue ver tendências, você consegue detectar anomalias e você evita um downtime. Aqui são dados dos Estados Unidos, mas olha só, o custo anual, 50 bilhões de dólares com downtime.
Em indústria de processos, é super complicado você restabelecer um sistema e recomeçar. Às vezes, as perdas são absurdas. Então, como que eu consigo entender um dispositivo que vai dar problema e me antecipar? Você otimiza spare parts, você otimiza todo o inventário de spare parts, você otimiza despacho de equipe de campo. Imagina uma empresa, uma concessionária de energia que tem quilômetros e quilômetros de área de cobertura. Quando dá um problema num religador de um poste, num relé, num disjuntor, quilômetros de distância, eu tenho que despachar o técnico com que material, quanto tempo. E, às vezes, eu posso restabelecer o sistema de forma remota, né? Pego o trip do relé, resolvo, restabeleço o sistema. Ou, se eu tiver que mandar um técnico, eu mando o técnico já sabendo que ele tem que trocar, ele vai mais rápido, não vai ter que procurar. Ou ainda, e eu vou mostrar depois para vocês um videozinho bem fofo, que é um vídeo do nosso HoloLens. O HoloLens é um nosso óculos de realidade mista, que lançamos ontem. Então, já temos o HoloLens no Brasil. E o HoloLens ajuda a gente nesse mundo, nesse metaverso digital aqui. O metaverso é mais do que ter um avatarzinho para a gente brincar, mas é ter o avatar do dispositivo, é o gêmeo digital. Então, esse é um metaverso industrial. E o HoloLens nos ajuda também. Então, eu mando meu técnico, despacho o técnico para quilômetros de distância, mas ele não é o especialista. O problema no dispositivo é maior do que ele esperava, e ele, com o HoloLens, ele consegue resolver o problema, ele se comunica com alguém, com um especialista que está na central, e essa pessoa que está na central consegue enxergar o que aquele técnico está enxergando através da holografia. E aí ele ajuda aquele técnico a resolver o problema. Isso aumenta não só a resposta, né, numa manutenção, aí já é uma manutenção corretiva, mas aumenta a resposta e aumenta a segurança do operador. Então, quando você pensa na manutenção, eu posso transformá-la de preventiva, né, para ser preditiva, muito melhor do que a reativa, que aqui eu perco mais dinheiro, eu consigo trazer ganhos significativos para aquela empresa, para aquela indústria, para a empresa de energia. Aí um lado curioso, que eu tinha o meu garoto propaganda há alguns anos, há 2 anos, era o Roberto Castelo Branco, da Petrobras. Ele descobriu o HoloLens e ele visitava as refinarias. Depois o chefe dele ficou bravo porque ele não ia trabalhar na empresa. Mas ele visitava as refinarias através do HoloLens e ele conseguia saber o que estava acontecendo. Então, ferramentas muito legais disponíveis hoje para ajudar a gente a fazer melhor o serviço. Otimização de cadeia de suprimentos, nem se fala. Vocês viram também com a Covid, com a China fechando as portas, a gente percebeu a fragilidade na indústria de componentes eletrônicos. Os carros também crescendo no negócio de veículos, absorvendo os componentes eletrônicos para aquela indústria, e o resto das indústrias sofreram. Agora a indústria de veículos não está tão bem, mas a indústria de TI, aí os grandes data centers, Microsoft e nossos concorrentes, investindo pesadamente, quer dizer, a gente tem uma concorrência gigantesca por componentes e o fornecedor está extremamente vulnerável e longe. Por isso que se fala tanto de nearshore, friendshore, e infelizmente eu não vejo o Brasil se aproveitar desse momento, porque se quer um país friendly para ser um friendshore, deveria ser o Brasil. E a gente, com as nossas próprias confusões internas, não é capaz de criar uma política industrial e aí a FIEP está aqui, vamos trazer a indústria para o Paraná, pelo menos, gente. Vamos criar uma política industrial robusta o suficiente para o pessoal não ter dúvida. Eu vi um monte de empresa europeia movendo fábrica para o México. Quando a gente pensa em estabilidade, o Brasil é um país muito mais estável, política e economicamente, que o México. E a gente, às vezes, não consegue atrair indústria. Então, eu vejo uma oportunidade gigantesca para o Brasil, nesse momento, para atrair, né, mais fábricas para cá, mas a gente precisa ajudar os nossos clientes a monitorar a sua cadeia de suprimentos em tempo real. Imagina uma empresa com footprint global, várias fábricas ao longo do mundo, vários centros de distribuições ao redor do mundo, como que você, e seus fornecedores, milhões de SKUs, então como que você consegue integrar tudo isso? E isso também é importante no mundo ESG, porque quando a gente olha a minha pegada de carbono, ou o meu compromisso social, a minha cadeia de fornecedores ela está envolvida. Vocês viram recentemente a questão do trabalho, pegamos pessoas, trabalho escravo de grandes empresas. Então, nós somos, sim, responsáveis pelo que a nossa cadeia faz.
Então é importantíssimo ser capaz de rastreá-la, monitorá-la e aumentar a sua eficiência. E sem falar em saúde e segurança do funcionário, a gente tem falado muito no período pós-Covid de segurança psicológica, muito legal porque não se falava nisso antes, mas a gente tem que pensar na segurança física do funcionário. E tinha um estudo que eu fiz em 2016, 2017, que desde a crise de 2008, as empresas reduziram absurdamente os investimentos em treinamento dos colaboradores. O que isso trouxe como consequência? Aumento de acidentes de trabalho, perda de produtividade. Então, de novo, a economia burra é o fazer mais com menos. Alguém olhou que, ao invés de cortar em um determinado lugar, era melhor cortar treinamento. Então, no curto prazo, entregou o saving para a empresa que precisava. Por outro lado, nos anos seguintes, desmotivou o colaborador, aumentou a taxa de acidentes de trabalho e aumentou perda de produtividade, às vezes danos para ativos também. Então, a gente está olhando a tecnologia para proteger o colaborador. O HoloLens é uma ferramenta, visão computacional, que sabe exatamente onde eu estou mexendo e que pode gerar alertas, para que a gente possa criar um ambiente seguro para que aquele operador possa atuar e também possa criar um ambiente onde ele pode ter a máxima produtividade. Então, é assim que a Microsoft vê o mundo de manufatura, e pode ser manufatura discreta, e pode ser indústria de processo. O que a gente quer é criar uma indústria totalmente conectada, do shop floor até a área corporativa, conectando e integrando a cadeia de suprimentos. Isso ajuda muito o planejamento de demanda, compra de material, gestão de estoques, e olhando também como que eu vou transformar a minha força de trabalho, porque se eu voltar um item aqui, um número que era importante ver na força de trabalho, deixa eu ver se está aqui, 77% dos trabalhadores estão dispostos a aprender algo novo. E 60% dos trabalhadores vão ter o seu posto de trabalho hoje destruído pela IA. Ao mesmo tempo que eu destruo, e aí isso se repete o que aconteceu na automação, a gente substitui empregos, mas a gente cria novos empregos que exigem outras competências. Então, nós precisamos, com urgência, retreinar e preparar os colaboradores para que eles possam estar preparados para esse novo mundo de trabalho. Senão, a gente só vai aumentar a desigualdade social. Falar de 3 cases rapidinho, mostrando, vamos trazer para a realidade o que a gente faz, pensando em uma planta inteligente, e aqui vai de end-to-end, porque no caso da nossa parceria com a Airbus, a gente está falando não só da automação e da digitalização dos processos de produção, mas a gente trabalha, leva também tecnologia desde o projeto do design dos produtos, mas a Airbus tem que entregar, em primeiro lugar, confiança, produtos de altíssima confiabilidade. Então, eles estão usando os serviços cognitivos do Azure é a nossa nuvem, para detectar anomalias. Então, se você consegue detectar anomalias, problemas, tendências, dentro desse tipo de produto, você consegue evitar muito problema, você consegue evitar acidentes. Também está usando tecnologia, está usando o HoloLens e usando algumas plataformas nossas para a equipe de manutenção. Então, exatamente como eu falei, tem que fazer a manutenção numa turbina, despacho técnico, com o HoloLens, ele pode usar recursos de especialistas para apoiá-lo na manutenção de um dispositivo. A gente está usando realidade mista para treinamento de piloto. Então, e aqui eu posso falar, isso serve na Airbus, mas eu posso falar para a Petrobras. Imagina você treinar, imagina não, é como se faz hoje, um técnico de plataforma. Você embarca o técnico, olha o custo envolvido com isso, ele vai mexer, ele vai treinar com os dispositivos em funcionamento. Você pode treinar ponta a ponta o piloto, o médico, o operador de plataforma, de forma totalmente remota, simulando um ambiente real, tendo uma experiência totalmente imersiva, utilizando a inteligência artificial. Um outro exemplo nosso é uma integração, essa Cotar é uma empresa que, para nós, desconhecida, mas uma empresa importante na Nova Zelândia, que é uma empresa de logística. Então, como que e ela sofreu pra caramba, né, lá do outro lado do mundo, estava vendo o seu negócio sendo com risco de sofrer uma disruption importante, por ela não ter a cadeia de suprimentos
que é gigantesca, porque é uma empresa de logística, por não ter isso conectado. Então, trouxe também inteligência do Azure, mas muito machine learning, porque aí você começa a criar cenários, entender padrões, entender anomalias, e aí você desenha como deveria funcionar essa cadeia de suprimentos. Um outro caso aqui é a Shell, que a gente está falando de segurança, e aqui a gente usa visão computacional, que eu consigo entender. Shell, segurança para eles é uma prioridade número 0, e aí como que eu consigo garantir que o operador, pode ser de uma estação, de um posto de gasolina, mas pode ser um operador da refinaria, um operador de uma plataforma, de como que eles estão trabalhando, estão usando EPI, não estão usando EPI, eles estão numa área de risco, eles avançaram numa área que não deveria ter, e aí visão computacional em tempo real, enviando alarmes, caso uma pessoa entre numa área indevida, caso uma pessoa entre sem EPI naquela área indevida, caso ele passe alguma fronteira que não deveria. Então, isso é super aplicável em qualquer segmento industrial. E aí a gente cuida, de novo, dos operadores e dos ativos. Opa, deixa eu voltar aqui para o outro, que eu apertei rápido demais. E você evita aqui aqueles bilhões de prejuízo com paradas de máquina, paradas de produção inesperadas. Passar um videozinho agora que mostra o HoloLens e um pouco da realidade mista aplicada em diferentes setores, gente, de novo, do varejo, à educação, a saúde. A gente tem casos de monitoramento de pacientes, casos de cirurgias realizadas por HoloLens, casos de acompanhamento do Digital Twin, manutenção, quer dizer, aplicável em qualquer segmento de qualquer indústria. Não tem limite, realmente. O potencial é ilimitado. Ontem a gente apresentou um caso da HoloLens com a Embraer, muito parecido do que a gente está fazendo com o Airbus, e apresentamos um case super bacana, que é monitoramento de recém-nascidos. E aí começa a mostrar o impacto da tecnologia. Vocês sabem que a gente tem um grande índice de crianças que sofrem sequelas de paralisia cerebral. E muitas vezes essa paralisia ela é provocada por distúrbios que você não consegue perceber no olho humano. Então tem um doutor brasileiro, ele criou todo um sistema de monitoramento na UTI neonatal de recém-nascidos vulneráveis, né? Uma criança que nasce com um problema, ela fica sendo monitorada em tempo real, e aí o sistema digital alerta para essas anomalias que não são percebidas por humano. Esse é um case da PBSF, recomendo que vocês procurem na internet, que é muito legal. É Protective Brain Saving Lives. Tá? E aí esse médico fez esse processo. E agora ele está usando o HoloLens, porque ele pode aplicar essa metodologia em qualquer hospital de qualquer lugar do mundo. Mas vamos pensar que nós estamos no interior do estado, mesmo do Paraná. Uma coisa é Curitiba, outra coisa é interior do estado, e você não tem um médico capacitado lá para fazer uma ação no caso de uma situação de emergência. E esse médico prova que se você reagir rápido, você impede a sequela. Você identificou o distúrbio, uma convulsão, você reage e você impede a sequela naquele bebê. Então, ele está usando agora o HoloLens para que, no caso de um distúrbio com o bebezinho, esse médico pode se conectar com o médico numa central e ele é orientado a agir e tirar o bebê da situação de risco. Então, esse é um case de aplicação do HoloLens, acaba sendo super bacana, fora do nosso mundo, mas mostra que é ilimitado. Eu posso usá-lo em cirurgia, posso usá-lo no treinamento do operador de plataforma, mas posso usar no treinamento do pessoal de medicina, para entender a anatomia humana, e muito mais. Quer dizer, aplicação ilimitada. E isso é muito legal.
que a inovação de IA, ela não para, a gente está investindo pra caramba, com especialistas e a gente precisa dos parceiros para continuar construindo soluções em cima da nossa plataforma. Que eu já falei um pouquinho, e eu queria falar um pouco de segurança, porque não dá para falar de IA e adoção de tecnologia sem falar de cibersegurança. O Brasil está entre os top 5 países do mundo mais atacados pelo cybercrime. Cybercrime é um crime barato, tem um ROI fantástico, então legal esse criminoso da Deep Web. Você compra uma credencial muito fácil. O hacker moderno ele não invade, ele se loga. Então, proteção e multifator, autenticação é mandatório, gente, para qualquer coisa. E agora a gente está vendo o OT como uma grande porta de entrada para o hacker. Então, o que a gente tem que fazer é não impedir o avanço da tecnologia, mas criar barreiras de proteção e criar uma resiliência cibernética. Aqui são números macros para vocês verem que no ano passado, está no Microsoft Defense Report, nós identificamos 42 trilhões de sinais de tentativa de ataque. São sinais, anomalias de segurança que a gente pega das nossas plataformas do concorrente, Bing, LinkedIn, tudo onde a gente está conectado, a gente capturou 42 trilhões de sinais de ameaça. No início da pandemia eram 8 trilhões. Vocês conseguem ver o aumento do cybercrime. Na medida que as empresas foram ficando mais digitais, o crime foi aumentando. A gente tem aqui, as nossas soluções são todas empoderadas por AI. A Microsoft hoje se considera a maior empresa de tecnologia do mundo. A gente vai investir 20 bilhões de dólares nos próximos 4 anos. E usando, então, monitorando todos esses sinais e usando IA, a gente consegue também, de novo, identificar tendências, anomalias, aquilo é suspeito, a gente bloqueia. Só no ano passado a gente bloqueou 31 bilhões de e-mails. Então, esse é um número para mostrar a nossa força em cibersegurança, e aqui para mostrar para vocês o problema de vocês com cibersegurança. Porque isso é o landscape de players que oferecem soluções de cyber. E para você estar totalmente seguro, olhando a sua operação do OT, mesmo dentro do mundo de IT, a gente olha que uma empresa de TI tem mais de 20 soluções diferentes de segurança. Quando você olha a jornada de ponta a ponta e coloca essas 20 soluções de segurança, você tem pontos cegos entre elas que você não está protegido. Então, aqui um ponto super importante para começar a jornada de transformação digital, conexão da sua planta, olho no OT, olho na cibersegurança, e para começar a sair daqui e aplicar MFA em tudo. 98% dos ataques poderiam ser evitados se tivéssemos controle de identidade e multifator de autenticação, que é o que a gente considera higiene básica. Então, atenção, gente, não tem transformação digital sem segurança. Querendo acesso de segurança, fala com a Microsoft. E vamos falar da jornada de IA. O IA não é uma coisa nova, a IA começou nos anos 60, que foi quando ficou os primeiros computadores, e era a forma como a gente criou o computador para resolver equações, de uma forma que o humano resolvia equações. Era essa a função do computador nos anos 60. Nos anos 70, a gente começou a incorporar um pouco de algoritmos, um pouco de dados estatísticos para facilitar essa solução de problemas. Já nos anos 90, a gente começa a falar, 95, 97, eu trabalhei numa empresa que já falava em redes neurais, em 95, no PLC, mas a gente falava em machine learning, que é fazer, então, porque eu programava e o computador respondia. No machine learning, o algoritmo aprende com os dados, e aí ele começa a gerar insights diferentes. Aí depois vem o deep learning, que ele começa a aprender, mas de uma forma diferente, mais parecida com o cérebro humano, fazendo as suas sinapses. E agora a gente fala de IA generativa, é o grande babado do momento, é o momento iPhone da Microsoft, e vem aqui o famoso ChatGPT, que é baseado no GPT-3. Isso vem de uma parceria da Microsoft com a OpenAI, uma empresa, uma startup fantástica que realmente trabalha visão computacional e linguagem generativa. E a linguagem generativa é trabalhar a linguagem natural, fazer com que IA se pareça o máximo possível com a forma do humano falar. E isso é o legal do ChatGPT, ele não escreve como um robô, ele escreve como um humano. E como ele faz isso? É uma inteligência artificial hipertreinada. Ela foi treinada com 175 bilhões de parâmetros.
ela é 100 vezes mais forte ou poderosa que o ChatGPT-2, que o GPT-2. O GPT-2 foi treinado com 1,7 bilhões de parâmetros. Então, quanto mais parâmetros, mais a inteligência artificial tem recursos comparativos e mais precisa ou mais parecida com o humano ela fica. Então, em 2019 a gente fez essa parceria, saiu o GPT-3 nessa época. O GPT-3 a gente aplicou no GitHub e a gente criou o Codex. E aí o que a gente faz com o Codex? Eu dou um comando, por favor, pegue os dados meus dados de estoque do mês 1 ao mês 3 na ordem decrescente. E sai o código, eu falo na linguagem humana, e sai o código escrito. Isso ajuda pra caramba, agilidade, otimiza tempo do desenvolvedor, ele pode fazer debug de software, ele pode fazer funções básicas, permitindo que o desenvolvedor faça coisas mais sofisticadas. E agora nós estamos falando também no DALL-E, que gera imagens a partir de textos, e aí cria coisas muito loucas. Então, esse é o poder da IA hoje, e a gente está colocando a IA nos nossos serviços. Então, tem um monte de serviços cognitivos do Azure, e aqui está a profusão de serviços e como a gente separa, né, o que o usuário vê, e a gente quer empoderar cada vez mais o usuário. Então, vocês vão ver muita ferramenta de low-code ou no-code, para que o negócio possa automatizar, e muita ferramenta para o desenvolvedor. E aí, de novo, o desenvolvedor não tem que ser um cientista de dados, porque ele vai pegar muita coisa pré-construída e com APIs prontos. Isso faz com que esse desenvolvedor consiga pegar recursos super sofisticados de serviços cognitivos, serviços de IA, falando de linguagem, visão, decisão. Então, esse é o poder da tecnologia e da democratização da tecnologia. A mesma coisa para falar de mixed reality. Então, de novo, eu pego uma série de serviços de IA, uma série de plataformas e incorporo esses serviços. E aí você fala, mas como que isso vem para a realidade? Porque o que a gente está fazendo hoje, aí falando em ChatGPT, a gente está fazendo brincadeira, vendo se o ChatGPT é de esquerda ou de direita. E, gente, se a gente fizer a pergunta errada, vem a resposta errada. É que nem o ser humano, a gente tem que saber o que pergunta. Mas imagina você aplicar GPT-3 num call center. A gente hoje consegue fazer transcrição de textos, pode transcrever uma conversa inteira e ressaltar os pontos mais importantes, e é o que está fazendo. Ele fez uma conversa, a Tânia bateu o carro, ela liga para a seguradora, conta a triste história lá para o coitado do operador, mas o ChatGPT está pegando o que aconteceu. Um acidente de carro com a Tânia, pólice de seguro tal, aciona a oficina tal. Puf, otimizou o atendimento de call center. O call center tem que se reinventar. O ChatGPT o bot pode fazer esse serviço hoje sozinho. O GitHub Copilot, que usa Codex, é o que eu falei para vocês. Eu dou um comando e falo assim, amiguinho, desenha o código. Ele vai fazer em Python, vai jogar em Java, vai jogar uma série de linguagens. Então, toda empresa é uma empresa de tecnologia, toda empresa pode ser empoderada pela tecnologia e transformar seus negócios, a forma como seus colaboradores trabalham, criar um espaço de crescimento para eles, quando a gente fala em empoderar o trabalhador, a gente pode se conectar melhor com os nossos clientes e pode transformar constantemente os nossos produtos. E tudo isso, já tenho que acabar aqui, a tecnologia não está aqui pela tecnologia, ela tem que ser usada com responsabilidade, e esse é um ponto que a gente traz para vocês, porque a Microsoft é uma das poucas empresas que fala do uso responsável de IA. Então, a oportunidade traz responsabilidade, e nós temos, sim, que discutir e regular alguns aspectos da IA. Porque, de novo, o ChatGPT, já falando de GPT-3, e agora estamos falando em GPT-4, que ainda é mais poderoso, preparado com mais parâmetros ainda, mas ele não é perfeito. A ferramenta, o algoritmo foi programado pelo humano. E ele pode incorporar aspectos preconceituosos, aspectos que coloquem a gente em risco. Então, constantemente, isso tem que ser reavaliado por um grupo multidisciplinar. Nós temos comitê de ética dentro da nossa área de pesquisa e desenvolvimento exatamente para avaliar esse aspecto. E buscamos feedback dos clientes e dos parceiros para poder aprimorar a IA. Mas o que a gente quer é que a tecnologia ela não seja preconceituosa, então tem que ser treinada para isso, ela tem que ser transparente, eu só vou usar a tecnologia se eu souber como ela foi construída,
ela precisa ser responsável, tem muita coisa de regulamentação por trás disso, tem que ser confiável. Olha, o carro autônomo, você vai entrar num carro que é a máquina que dirige, então como que foi construída aquela tecnologia. Preciso me preocupar com privacidade de dados e segurança de dados. Privacidade de dados, para nós, é um direito humano fundamental, e a gente não treina IA com dados dos nossos clientes. E ela tem que ser inclusiva, então a gente desenvolve muita ferramenta de acessibilidade, para permitir que pessoas com deficiências físicas ou cognitivas possam desempenhar diferentes tipos de trabalho. Isso é uma jornada que começou há muito tempo, encabeçado pelo SAT, e nós todos aqui somos defensores do uso de uma IA responsável. E aí, realmente, para finalizar, é falar que a gente está aqui no Brasil há quase 34 anos, a gente olha a tecnologia para desenvolver o Brasil, por isso tem o plano Microsoft Mais Brasil, que foi lançado por nós em 2020, bem no início da pandemia, com 3 eixos. Um é tecnologia para o desenvolvimento econômico, e aqui a gente está trazendo muito investimento de infraestrutura, data center, expansão de data center, novos serviços, conectividade, network, porque a gente tem problemas de data residence, eu tenho problemas de latência, se eu quero desenvolver o Brasil, eu preciso da infraestrutura aqui. Eu preciso que esses serviços lindos que eu falei para vocês estejam aqui. O segundo pilar é capacitação profissional, empoderamento através do emprego e do empreendedorismo. E aí, vocês já comentaram na minha apresentação que a gente criou um fundo de investimento para investir em startups de mulheres, fundada por mulheres ou gerenciada por mulheres, porque não tem mulher, dizem que não tem mulher em tecnologia, eu estou aqui para provar que tem. Mas dizem que não tem mulheres empreendedoras. Temos mulheres empreendedoras, elas não acessam investimento. Posso usufruir de toda essa tecnologia, é lógico que eu vendo mais, mas o Brasil cresce, a economia se desenvolve e a gente busca a redução da desigualdade. E realmente, para finalizar, mostrar um videozinho que a gente está falando muito, ChatGPT, GPT-3, é o momento iPhone da companhia. A gente está empoderando as nossas ferramentas, PowerPoint, ninguém mais vai precisar fazer PowerPoint, você vai fazer sozinho. Eu adoro fazer minhas apresentações, vou perder o meu emprego. Excel, Word, já estão agora recebendo. Então, quem quiser entrar no Preview, se cadastra na Microsoft, porque a gente precisa ajudar a enriquecer o algoritmo em português. Ele está só, por enquanto, em inglês, mas já tem um preview do que a gente está lançando. Foi essa semana, é um Copilot para o M365. E daqui vem muito mais. Obrigada.